Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da tragédia que o Lula está ocasionando também na imagem do Brasil no exterior, né? Olha só, os países estrangeiros estão preocupados com o evento da COP30 e do G20 que devem acontecer aqui no Brasil. A COP30 deve acontecer lá no Pará, a G20 aqui no Rio de Janeiro. Esses são eventos que costumam atrair um monte de líderes de Estado e coisa e tal. E neste ano o Lula cortou dinheiro da Polícia Federal e da inteligência, né? E isso gera alertas para um monte de gente. É lógico, esse tipo de notícia você não vai ver no jornal aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a mídia inteira se tornou um serviço de relações públicas do governo Lula, só serve para elogiar o Lula, não vai apontar problema nenhum, né? Mas isso daqui dá para ver o problema que é a política do Lula, de querer ser mais do que é, de achar que dá para fazer a coisa na base do dinheiro, está destruindo o orçamento brasileiro, destruindo o dinheiro no Brasil e pior, arrisca fazer feio nesses eventos, né? Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Maragato Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como a gente já viu, o governo Lula é um governo absolutamente gastador. O Lula é um político fraco, é um presidente fraco, ninguém gosta do Lula. O Lula precisa ficar comprando apoio das pessoas o tempo todo. Ele não tem um programa para o Brasil, não tem nada que o Lula queira fazer com o Brasil. Ele quer voltar para o passado, mas voltar para o passado é impossível, não dá para fazer, né? Então ele fica nesse negócio de crescer o Estado brasileiro, desestatizar, ou melhor, desprivatizar, reestatizar empresas privadas e essa lambança do Lula no mercado. E pior do que isso, como ninguém gosta dele, ele só consegue as coisas comprando. Ele não tem um plano que ele vire para o pessoal, vamos seguir nessa linha aqui e as pessoas apoiem o plano dele, como tinha Bolsonaro, né? E bem, o Lula, entre outras coisas, precisa gastar dinheiro com os amiguinhos, com o Congresso, com um monte de coisa, acaba tendo que cortar em algumas situações de coisas específicas muito sérias. Por exemplo, o governo cortou o orçamento este ano do Ministério da Defesa, da Polícia Federal e da ABIN. É lógico, aqui no Brasil todo mundo falou que não tem problema nenhum não, né? A ABIN é bolsonarista, não é isso que eles falam, hein? Que a ABIN é bolsonarista. Polícia Federal também apoiava Bolsonaro, muita gente. Ministério da Defesa, putz, milico é tudo bolsonarista, então ninguém reclamou do corte, você não vê uma reclamação desse corte em mídia brasileira, em jornal brasileiro, em nada. Mas o Brasil já tem uma certa imagem no exterior de paraíso para espião, né? Quem acompanha meus vídeos que eu falo sobre a Ucrânia lá no outro canal, no canal Mundo em Revolução, aqui é um berçário de espião russo, né? Os espiões russos tipicamente precisam desenvolver, um espião qualquer, na verdade, precisa desenvolver uma segunda história, né, uma história diferente da original dele, e o Brasil é usado por isso pela Rússia. Eu não duvido nada que toda essa influência que que a Rússia tem aqui na mídia brasileira, e as russetes todas que tem por aqui, não é muito em função disso. O Brasil é sim usado como um berçário de espiões russos e sabe-se lá de outras nacionalidades também, né? Por quê? Porque a nossa contra-espionagem é muito fraca. E, em princípio, o pessoal aqui no Brasil parece não se incomodar com isso. Não tem problema não, deixa os espiões russos por aí, né? Não tem... Qual o problema? O cara vai depois embora para tentar fazer ataques lá na Europa, vai fazer ataques lá nos Estados Unidos e coisa e tal. Aqui no Brasil, o Brasil é tão piada que não vale nem a pena o pessoal fazer espionagem aqui no Brasil, né? Essa já é a nossa fama no mundo e, particularmente, eu desconfio mesmo que tem muito espião russo aqui no Brasil. Certamente tem muito aliado de espião russo também aqui no Brasil, dentro do governo brasileiro. Ou talvez tenha espiões russos dentro do governo brasileiro também. Eu não sei até que nível que vai essa infestação aqui. O fato é que o Lula cortando esses milhões da despesa, isso gera um problema. O pessoal está preocupado com alertas de segurança com o G20 aqui no Brasil. O G20 vai acontecer em novembro desse ano aqui no Rio de Janeiro, e a expectativa é que tenha um monte de chefes de Estado. E aí os chefes de Estado estão preocupados. Por quê? Porque eles estão vindo para um país que pode estar infestado de espião russo. E lembra, a Rússia tem um maior interesse em causar confusão, ainda mais se puder causar confusão no Brasil, sem assumir a culpa diretamente dessa confusão, né? Então, assim, não estou dizendo que as pessoas vão recusar, não vão chegar a vir para cá, mas é uma preocupação que está acontecendo entre as pessoas aqui, como está noticiado aqui no Infobae, que é um jornal lá da Argentina, né?
Olha só o que eles fazem aqui, ó. Enquanto a inteligência brasileira também teve que diminuir drasticamente seus fundos, esse ano os 007 brasileiros disporão de pouco mais de 80 mil bilhões de reais, ou seja, 15 milhões de dólares, um orçamento inferior ao da Argentina para o mesmo setor. Lembra que a Argentina é um país muito menor do que o Brasil em tamanho físico, em economia, em número de pessoas. O nosso orçamento da ABIN aqui no Brasil é menor que o orçamento da Argentina para inteligência. E daí você tem os problemas. Aí o pessoal coloca aqui, ó, isso poderia botar em perigo as operações de contra-inteligência no Brasil. O que são operações de contra-inteligência? É quando você tem a sua agência de inteligência, a sua agência de espionagem, tentando identificar espiões de outros países no seu país. Então todo país tem esse tipo de coisa, tem as operações de contra-inteligência, a ABIN tem também essas operações aqui. Só que com essa raiva do governo Lula contra a segurança do Brasil, esse interesse em destruir a segurança do Brasil como um todo, porque está todo mundo associado a Bolsonaro de alguma forma na cabeça desse pessoal, eles estão fragilizando isso daí. E isso, o Brasil já é um problema. Aí ele traz aqui, ó, os casos, né? Um dos casos, né? O Shumilov, que era um dos espiões que estavam aqui no Brasil, mas tem vários, tem um monte que foram descobertos. Imagina os que não foram descobertos. Tem um monte de gente que está por aí no meio da gente, aí, que é espião russo, e a gente nem sabe porque a inteligência brasileira não tem capacidade de tratar esse tipo de coisa, né? Foram os 007 brasileiros. 007, para quem não sabe, é um filme muito famoso do James Bond. O James Bond era um agente secreto do governo inglês, se não me engano é M6, que é o nome do serviço secreto inglês. A ABIN da Inglaterra é o M6, né? E o James Bond era o agente 007 do governo inglês, que tinha licença para matar e coisa e tal. Então ficou esse nome para espiões, né? Foram os 007 brasileiros que identificaram recentemente um espião de Putin que operava na Embaixada da Federação Russa do Brasil, o Sergei Shumilov. Esse cara, o que ele fazia aqui? O papel dele era recrutar pessoas para fazer espionagem pela Rússia. Gente, isso não é brincadeira. Espionagem russa no Brasil existe sim. Isso é diferente daquele outro cara que fingiu ser russo, fingiu ser brasileiro aqui no Brasil, morou uma época para dizer que era filho de pais brasileiros e não sei o que lá, e aí foi tentar entrar o nome dele é Chekhov, se não me engano, foi tentar entrar no Tribunal Penal Internacional como estagiário. Era um espião russo aqui do Brasil. O cara tinha toda a documentação brasileira legítima. Não era falsificado, não era passaporte falsificado, não era carteira de identidade falsificada, não. Ele tinha toda a documentação brasileira legítima. Como que ele conseguiu isso se ele não nasceu no Brasil, se ele nasceu na Rússia com outro nome? Meu amigo, alguém dentro da Polícia Federal tá de acordo com isso daí, alguém está fazendo esse tipo de coisa. Daí a importância de você ter a contra-espionagem para identificar essa situação, né? Enfim, conta outros casos aqui e o pessoal está preocupado com isso, né? No final das contas, está gerando uma preocupação grande para o pessoal que pretendia vir para a COP30, eles falam aqui da COP30, que vai acontecer em Belém. A COP30 é no ano que vem, não é esse ano não, a COP30 é ano que vem. O G20 é que é esse ano aqui em novembro no Rio de Janeiro, a COP30 vai ser em novembro de 2025 lá em Belém do Pará, né? E aí repara o problema, o Brasil é um país que tem pouco dinheiro. O Lula, de novo, queria se botar como não defensor da paz, eu quero um Nobel da Paz para mim, não sei o que lá. Aí ficou trazendo essas conferências aqui para o Brasil, e aí tem que cortar a coisa de segurança. Está gerando duas coisas aqui. Primeira coisa, já está gerando um mal-estar entre as agências de segurança desses líderes globais, porque o pessoal fica com medo, né? Quem garante que o hotel não vai estar cheio de escuta quando eles chegarem aqui, né? Essas reuniões têm líderes de Estado, tem pessoas importantes. E segundo, vai que dá uma merda nessas coisas, né? Eu espero que não, acho que não vai acontecer, é uma coisa remota, mas vai que gera isso daí. Olha a imagem do Brasil no exterior, como é que vai ficar, graças a esse pateta que quer se promover como o Brasil voltou. Não, o Brasil não voltou nada, cara, o Brasil continua em 2024, não voltamos para 2003. Você continua sendo um bosta que todo mundo já sabe que você é. Para com isso, para de fazer a gente passar vergonha.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.